Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar alguém entrar. Vamos aguardar mais algumas pessoas entrarem. Enquanto isso, eu vou esperar um pouco. Enquanto ninguém está entrando, eu vou aguardar. Olá, sejam todos bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Vou aguardar mais algumas pessoas entrarem e aí já começamos a nossa leitura do Evangelho no Lar. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou aguardar alguns minutinhos para ver se mais algumas pessoas estão entrando. Enquanto isso, vou pedindo para todos que estão presentes aqui, a todos que estão presentes sejam bem-vindos. Eu vou pedir para todos vocês que separem um copo d'água. Boa tarde, Renata, seja bem-vinda. A todos que estão aqui presentes, eu vou pedir que separem um copo d'água, que coloquem próximo do local onde você está, enquanto vamos aguardando mais pessoas entrarem. E aí nós já iremos começar a leitura. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Tamires, boa tarde. Seja bem-vinda. A todos que estão aqui presentes, sejam muito bem-vindos. Eu vou aguardar todos vocês entrarem para começarmos a nossa, nossa leitura do Evangelho no Lar. Fico feliz aqui, aguardando por todos vocês. E bom, vamos começar então. Então, para todos que já estão, eu peço que deixem a água próxima de vocês. E para todos aqueles que estão chegando, peço que separem um copo d'água e coloquem ao lado de vocês. Ah, boa tarde, Eva. Muito bom. Irmã da Eva, seja muito bem-vinda. Agradecemos pela participação. E que possamos começar, bom, com uma prece. Então, como eu disse a todos, separem um copo d'água. E vamos começar então com a nossa prece. A todos que estão entrando agora, sejam todos muitíssimo bem-vindos. E mais tarde eu vou separar um momento para nós possamos responder algumas perguntas do pessoal. Então vamos lá. Que possamos começar a nossa oração, elevando nosso pensamento a Deus, desvencilhando de qualquer tipo de pensamentos que estamos tendo no momento. Vamos nos conectar com o alto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, boa tarde, Wilson. Então agora vamos fazer uma breve leitura do Evangelho. Nesse momento eu vou falar mais especificamente do tema orai e vigiai. No Evangelho aqui, deixa eu só pegar para vocês. Enquanto isso eu vou pedindo para todos que estão aqui presentes, por favor, que possam separar o copo d'água. E aqueles que estão chegando agora, que se acalmem todos, vamos, é um momento de relaxamento para que possamos descontrair, elevar nossos pensamentos. Bom, então vamos começar.
eu vou falar um pouco sobre o tema orai e vigiai. Eu ia ler um pouquinho do Evangelho, mas eu preferi começarmos a fazer uma explicação breve desse tema. Orai e vigiai. Primeiro de tudo, orai e vigiai começa na parte da prece. As formas de oração. Muitas pessoas acabam cometendo um grande erro na oração, que é transformar ela em algo mecânico. A oração não é para ser algo mecânico, não é para serem palavras ditas. Não é para você se exalçar. A oração é um método de conexão entre você e Deus. É um momento de própria autoanálise. Muitas pessoas, quer dizer, muitas pessoas é uma forma meio abrangiva de dizer, mas muitas vezes, em algumas crenças, eu não sou contra nenhuma, tá? Eu sou a favor de todas. Acho que tudo que seja de crença que te leve ao pensamento a Deus, que te faça seguir um novo amparo na vida, é algo maravilhoso. Independente de religião, o que seja, sua doutrina. Mas, boa tarde. Para todos nós, a oração deve ser algo que estamos sintonizados com o nosso pensamento, pensando em algo elevado. Por exemplo, muitas crenças, como eu disse, falam sobre orar 3 vezes, fazer 3 Ave Marias, 3 Pai Nossos. Eu diria para vocês que isso não tem diferença alguma. Porque o que vale é o sentimento que está dentro de você. Em outras religiões acontecem rituais. Rituais para que possamos começar algo. A oração, como Kardec diz, que a oração feita do fundo do coração faz com que seja mais atendida. No sentido de que Deus ouve mais a oração que venha do fundo de sua alma, que se expresse, que se liberte. E é isso que vamos começar aqui a falar da parte do orai e vigiai. Pois também temos que fazer a vigilância da própria oração, que nós temos que realizar. Mas bom, vamos começar agora com a parte que todos nós estamos sujeitos às tentações, claro. E a tentação consome a todas as nossas encarnações, praticamente. Jesus mesmo diz que nenhum de nós vamos passar aqui na Terra sem passarmos pela tentação. A tentação é um método de prova para nós mesmos. É uma forma de nós evoluirmos. Às vezes cometemos erros no passado e precisamos reparar, e muitas vezes, passado óbvio, outras vidas e até nesse passado dessa própria vida. Cometemos muitos erros e uma forma de possamos melhorar é justamente passando pelas tentações. Pode-se dizer, por exemplo, o apóstolo Tiago, em uma das epístolas dele, ele diz assim: bem-aventurados os homens que sofrem as tentações, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que os amam. Então, Tiago diz aqui no sentido de que todos nós vamos passar pela tentação e que todos nós temos que superar ela, passar, vigiar e orar, e justamente entra nesse quesito do vigiar. Muitas pessoas acham que caímos em muitos momentos de nossa vida justamente por falta de vigilância. E muitas vezes somos cedidos através das tentações. E as tentações é algo que vamos passar a nossa vida inteira. Não só nessa encarnação, mas em várias outras. O único homem que esteve isento de tentações foi Jesus Cristo, nosso Mestre. Algumas pessoas acham meio sem sentido o que eu acabei de falar, decorrente de que Cristo, numa das passagens do Evangelho, diz que ele foi tentado no deserto. Mas o próprio Kardec diz que isso é uma parábola. Porque um espírito inferior não conseguiria tentar um espírito superior, um espírito de luz. Explícito ali que todos os seres que vierem para a Terra estão suspeitos a passar pela tentação. Todos os seres que estão aqui na Terra estão suscetíveis a isso. Tenho mais algumas considerações aqui, por exemplo, quando Tiago diz que deu, por exemplo aqui, e todos vão ser provados e receberão a coroa da vida. É o que acontece. Toda vez que nós passamos por uma tentação
e superamos elas, imagine que nós temos uma coroa. E cada tentação que nós passamos, recebemos uma pequena joinha, vamos dizer assim. Uma pequena pedra que vamos colocando na nossa coroa. Até conseguimos completar a coroa inteira e sermos igual ao nosso Mestre Cristo. Já tem a coroa inteira, que ele já é rei da terra. Mas rei não no sentido de governar os outros, mas no sentido de já ter conseguido passar pelas provações próprias dele. Já ter passado por várias e várias vidas e ter conseguido superar. Bom, a verdadeira mudança acontece independente de se nós caímos. O importante é nós conseguirmos tentar nos erguer. Novamente, porque todos os seres são suscetíveis à tentação. A vida nos conduz, muitas vezes em vários momentos, a vida nos conduz em situações em que falhamos. Um exemplo, uma pessoa que trabalha num centro espírita, ou independente de onde for, ela, em outras vidas, ela acabou cometendo o erro de não conseguir se melhorar em um ponto específico. Por exemplo, ela era muito arrogante. E essa mesma situação é passada nessa vida atual para ela. Justamente para ela conseguir melhorar isso, esse ponto que ela tem falha. E se novamente a pessoa cair, esse ponto vai ser retornado novamente para ela. Por isso que em muitos momentos, quando entramos em uma intriga com uma pessoa, nós geralmente sempre encontramos aquela pessoa, por inacreditável que seja, pode passar o tempo que for, sempre acabamos nos esbarrando de alguma forma com aquela pessoa. Porque é algo que ainda não foi solucionado, é algo que precisamos separar. E quando nós separamos, finalmente finalizamos esse problema, esse ciclo. Então toda vez que tiverem algum tipo de problema com alguém ou com algo, tentem se desculpar. E mesmo que a pessoa esteja errada, e mesmo que de alguma forma a pessoa tenha raiva de você, tenta, não precisa necessariamente, óbvio, deixar ser pisado, porque a própria passagem que Jesus diz da dê a face esquerda, que por exemplo, quando a outra face, né? Na parte de dar a outra face, não é você dar no sentido literal, de deixar o outro pisar em você, mas é no sentido de não ser bobo, de também de fazer o bem ao próximo. Por exemplo, se isso acontecer, não continue guardando esse rancor para dentro de você, pois isso é algo ainda pior, que acumula muitas coisas ruins para dentro de você. E por isso que temos que vigiar nossas atitudes, vigiar nossas palavras, as palavras também. Palavras que nós proferimos muitas vezes acabam ocasionando em momentos de muita dificuldade. Às vezes não damos muito valor para o que falamos, mas as palavras têm um poder de influência tão grande, elas geram um campo de energia ao nosso redor. O nosso próprio benfeitor, André Luiz, deixa isso muito bem explícito no Obreiros da Vida Eterna, que ele diz que se nós devamos selecionar as palavras que nós vamos falar, porque elas geram campos favoráveis ao nosso redor. Então muitas vezes proferimos algumas palavras, e cada vez palavras de baixo calão, ou talvez palavras que causam algum tipo de incômodo, podem acabar ocasionando justamente a atração de coisas incômodas para você. Você se torna um imã. Por isso que sempre devemos ouvir esse ditado, né? Como Jesus disse, nós falamos, orai e vigiai. Vigiai suas próprias palavras. As palavras que nós proferimos atraem coisas para nós. Por isso que muitos acham que falar, ser otimista é apenas algo do além, é algo místico. Não! Tudo que nós falamos atraímos, desde palavras ruins a palavras boas. Por isso que em Mensagens de Luz, André Luiz diz também, edificai vossas palavras, pois elas atraem muito mais do que vocês podem imaginar. Devemos ter cautela em cada uma de nossas expressões, cada uma de nossas atitudes. Pois tudo que nós fazemos atraímos, desde o plano espiritual até no plano físico. Por isso, então, mais uma pequena lição do nosso Mestre Jesus, da parte de orar e vigiar, né? Amparai vossas palavras, para que não sejam caluniadores das suas próprias atitudes. Às vezes acreditamos que é o mundo ao nosso redor que causa problemas em nós.
Sim, existem situações diversas que podem acabar ocasionando isso. Mas a maior influência de tudo no mundo é você próprio. É você quem cria o seu próprio ciclo. É você quem decide se quer mudar. Tudo gira ao redor de você. Muitos acham que é o mundo que te influencia. Não. Quem te influencia é você mesmo. Tem outra parte aqui de Tiago que diz: cada um é tentado quando atraído e é engodado pela sua própria concupiscência. O que isso nos traz? Nos traz que nós mesmos atraímos nossos problemas. Como disse da parte das palavras, dependendo da forma como você se comunique, você atrai pessoas e atrai seres, energias ao seu redor. Muitos projetam, por exemplo, os problemas pessoais em terceiros, como eu falei, ou o seu ambiente. Um grande exemplo são os espíritos obsessores. As pessoas acham, não, eu estou me comportando mal porque os espíritos estão causando isso em mim. E não, é você. Eles têm influência em você? Claro, sim, tem. Mas saiba que um obsessor só consegue te obsediar porque já tem algo dentro de você. Nada mais é que, basicamente, pense numa pedra de carvão. Ela está lá dentro. Ela está quente. O espírito só vai soprar a brasa nela. Basicamente, ele só vai buscar algo que está dentro de você para usar contra você mesmo. Como Jackson disse, orar e vigiar novamente entra nesse assunto. Então, por isso que todas as palavras dos obsessores, eles não vão mudar você, eles não vão simplesmente pegar você, fazer com que você comece a se mexer, falar palavras de você. Não. Eles só vão pegar aquilo que está guardado dentro de você e usar ao favor deles. Se você tem um vício, eles vão fazer com que esse vício se aumente, fazendo com que você caia. O obsessor nada mais é que inflama algo que existe dentro de você, que você traz de outras vidas. E até dessa também. Emmanuel tem uma frase muito interessante que ele fala assim: um dos efeitos, da obsessão é: pegue um prato cheio de joias e um prato cheio de milho cru. Agora dê o prato para o homem de milho cru e dê um prato de joias para o cavalo. E agora inverta. Basicamente, quando você dá um prato de milho cru para um homem, não vai gerar atração nenhuma nele. E a mesma coisa, quando eu dou um prato de joias para um cavalo, isso não gera atração nele. Mas se nós invertermos as coisas, as joias geram atração no homem. E a mesma coisa, o milho atrai o cavalo. É a mesma coisa que acontece conosco. Caímos nas tentações das atrações de nós próprios. Então muitas vezes somos atraídos para algo que nos influi, que nós temos adormecido em nós, presos, como eu disse, um vício. O que não gerou atração em um, no outro vai acabar gerando. É isso que os obsessores se aproveitam de nós. E outros espíritos e outros tipos de influência. Se temos algum tipo de vício, é tentar melhorar, é tentar sair dele. Pois o vício é justamente algo que atrai aos espíritos. Porque os obsessores querem justamente que você caia ali. Caia naquela parte do seu vício e fique preso naquilo. E não se eleve, nunca se sustente. Independente de que vício seja, desde bebidas, drogas, vício sexual, etc. O que for. O importante é você ter o empenho de querer mudar. É importante entender para nós mesmos que nós somos frágeis. E justamente somos suscetíveis a isso. E a própria frase diz: errar é humano. E o próprio Jesus falou que todos os seres estão sujeitos à tentação. Todos nós erramos. Todos os seres, para poderem evoluir na escala espiritual, já erramos uma vez. Ninguém está isento do erro. Igual ele diz, para a suposta prostituta, e para os publicanos: atirai pedra aquele que nunca pecou. Mas não importa se você cometeu um erro, não importa se você está em algum tipo de erro. O importante é você querer se elevar, querer se melhorar e buscar o reparo.
Humberto de Campos tem um exemplo muito grande da parte de vigiar e orar, que Humberto de Campos nos cita uma história do Evangelho que começa assim. Jesus estava em algum tempo fazendo uma missão pública, juntamente com os discípulos, e ele começava a se preparar para sua última visita para Jerusalém. E ele começou a fazer uma reunião. Ele trouxe várias pessoas da rua e começou a fazer uma reunião entre eles. E aí Jesus disse aquela famosa frase dele: quem dizes que eu sou? Então a multidão disse para ele. Alguns dizem que ele é o profeta, alguns diziam, não, ele é o profeta. Outros diziam, ele é um homem que segue a rua ajudando os pobres. Seria, no caso, uma pessoa que cura. Então a população não conhecia muito bem Jesus, né? Era mais de palavras de terceiros. Então eles não poderiam saber distinguir muito bem o que era Cristo. Então, chegando para os seus apóstolos, né? Cristo perguntou, já que eles tinham mais vivência com ele, perguntou: e vocês? Quem dizes que eu sou? Então Pedro, Simão Pedro, tomou da palavra e disse para ele: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Cristo diz assim para Simão: bem-aventurado és tu, Cristo. Ou quer dizer, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Pois não foi nem do sangue e nem da carne que te foi revelado isso. Basicamente, Jesus estava dizendo para Simão que aquilo não foi revelado dele. Que sim, foi uma inspiração superior que passou para ele. Para poder dizer quem era o Cristo. Mas então, após isso, Jesus começa a contar aos apóstolos dele o que iria acontecer em Jerusalém. Eles já estavam seguindo o rumo de Jerusalém. Ele conta para os apóstolos dele que ele seria crucificado, que morreria, e após o terceiro dia ele ressuscitaria. O Filho do Homem ressuscitaria. Então os apóstolos ficaram assustados com essa situação. Ficaram com medo porque não acreditavam que isso ia acontecer. Porque um homem como Cristo, que saía, ajudava a todos, iria sofrer, iria passar por essa situação. Então os discípulos começaram a perguntar: mestre, isso não pode acontecer com você? Você sempre esteve ao nosso lado, ajudou a todos. Foi então que Simão Pedro, o mesmo Pedro que teve a inspiração do plano superior, disse assim para Cristo: não, mestre, isso vai acontecer com você. Deus não vai deixar que isso aconteça com você. Então foi nesse momento que Jesus teve uma das atitudes mais enérgicas no Evangelho com Simão. E disse para ele: afasta-se de mim, Satanás. Pois você entende as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Então Simão arregalou os olhos, né? E achou aquela atitude estranha do Cristo ter com ele. E a própria palavra até de Satanás é empregada aqui e justamente quebra aquele efeito de Satanás ser, um indivíduo. Coerência nenhuma Jesus chamar o próprio Pedro de Satanás. Se fosse o significado de que Satanás fosse um ser, se realmente fosse, né? Na verdade, em hebraico, Satanás significa adversário. É um adversário de nossas próprias ideias, basicamente. É um opositor de nossas ideias. É algo como, por exemplo, deixarmos nos levar por alguma atitude, alguma tentação ruim. Temos uma oposição de ideias. Uma querendo que nós façamos e uma ideia nossa, íntima, não é um ser que influi em nós. Não é um ser que está ao nosso lado, um anjinho, um demôniozinho falando. Não. É você mesmo. Satanás nada mais é que tomarmos as atitudes erradas. Irmos contra os desígnios de Deus. Isso é Satanás. É uma ideia oposta. Então, o problema de Pedro nessa parte foi justamente que ele não vigiou as palavras dele. Pedro começou a se considerar, a partir dessa frase, se colocando a ponto de se questionar se Jesus estava certo de suas ideias. Porque ele não vai deixar que isso aconteça com você.
Ué, então você sabe o que Deus fala para ele? Você sabe que Cristo então não está certo nas coisas que ele está falando? Pedro se coloca como uma pessoa exclusiva, como se ele tivesse mais noção do que o próprio Cristo. E é por isso que Jesus dá uma repreendida muito enérgica nele. Porque ele já estava caindo, ele não estava... E logo após esse período, passou-se um tempo em que Pedro, né, depois de ter ouvido isso, os apóstolos começaram a continuar vagando com Jesus. E nesse caminho até Jerusalém, né, que eles estavam continuando seguindo, Pedro chegou até Cristo e perguntou para ele: Mestre, por que você foi tão enérgico comigo? Assim, uma forma de se dizer, né? Teve uma atitude tão grande. Mesmo Jesus ainda tratando Pedro bem, com a mesma meiguice que sempre tratou ele, Pedro ficou um pouco assustado com essa situação, né? Então Jesus vira-se para ele e diz: Você não entende, Simão. Você não entende a noção do quanto... É uma forma de se dizer, né? Eu não vou dizer exatamente o que Jesus disse, mas se referiu a Pedro falando: Você não tem noção o quão importante é vigiar as suas atitudes. De como elas podem ter muito mais influência em você do que você pode imaginar. Porque naquele momento, Pedro não se vigiou. Na mesma hora, ele teve uma influência do plano superior. E em seguida, ele o quê? Caiu. Ele deixou as próprias ideias dele se influenciarem. Ele deixou a oposição de ideias dele tomarem conta. Ele não vigiou as próprias atitudes. Ele não observou o que ele estava fazendo. É exatamente isso que diz: orai e vigiai. Nós temos que separar geralmente... Um grande exemplo é a oração. Quando nós queremos separar um momento para orar, como estava falando no início da palestra, a oração é um momento de conexão com Deus. E muitas vezes não damos brecha para Deus. Por exemplo, nós fazemos uma oração: Pai nosso que estás nos céus, a gente reza e depois é uma forma de comunicação entre nós e Deus. E no final nós rezamos e Deus só fala amém. Apenas amém. E aí nós já viramos e vamos dormir. Nós não damos tempo para ouvir Deus. Porque muitas pessoas acham que Deus se comunica através das palavras. Essa não é a língua de Deus. Deus se comunica através dos sentimentos, se comunica através das nossas percepções. Por exemplo, quando estamos fazendo uma oração, não ache que vão vir palavras intuir. Óbvio que tem médiuns que no caso são espíritos, que intuem para ele. Mas quando fazemos uma oração, temos que sintonizar o nosso sentimento ao plano superior. Por isso que toda vez que façamos uma oração, não devemos deixar outras ideias externas na nossa mente, pois isso acaba nos atrapalhando. Então, orar e vigiar abrange algo muito mais além do que simplesmente nossas atitudes. É algo maior, é algo mais íntimo, é algo da nossa mudança, da nossa evolução espiritual. E por isso temos que estar atentos e vigiando a cada uma de nossas palavras, a cada uma de nossas atitudes. Pois como Jesus disse, somos todos suscetíveis à tentação. Mas vencedor é aquele que consegue se superar. Vencedor é aquele que em meio a um problema acha uma solução. E que todos somos capazes de conseguir isso. Pois tudo na vida não depende ao nosso redor, e sim depende de nós mesmos. Bom, agora que eu fiz essa breve explicação da parte de orai e vigiai, se alguém tiver alguma dúvida, eu pediria para que todos possam escrever aqui nos comentários se tiverem algo. É um momento para eu interagir com vocês, né? Que eu estou só falando e eu mesmo não estou ouvindo vocês. Então, na verdade eu estou lendo toda hora, né? Estou lendo tudo que vocês estão escrevendo. Então, se tiverem alguma dúvida, podem escrever. Como eu disse, para quem ouviu, chegou a ouvir. E para quem não ouviu, eu vou dar um minutinho para vocês para separarem um copo d'água
deixar próximo de vocês para a água seja fluidificada pela equipe espiritual que nos ampara, que está sempre ao nosso lado aqui do Grupo Cascata de Luz. Então pedimos a todos que, se puderem, eu dou um minutinho para vocês. Separem, coloquem um copo d'água. E para quem já está, peço que continue elevando seu pensamento, vigiando suas atitudes e deixando muita luz aflorar no coração de vocês. Então, amém, Jackson? Maria da França, Jackson, agradeço a todos, Tainara. E se tiverem alguma coisa para falar, como eu disse, podem falar, escreverem. Vamos fazer uma prece para finalizar a nossa Evangelho no Lar. E após disso eu faço alguns comentários extras. Então, vamos fazer uma oração, elevando o nosso pensamento a Deus e amparando a todos aqui que estão precisando de amparo, de ajuda e de muita luz, de amor. A todos os nossos irmãos que estão desencarnados, que precisam de luz, que estão perdidos e que buscam o caminho da luz, buscam a evolução. Que possamos, através dessas palavras, clarear tanto os doentes, pois a doença não se limita apenas do corpo físico, e não só da alma, e que essa oração se faça presente em todos os nossos irmãos e irmãs aqui. Que possamos começar o nosso Pai Nosso. Pés no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, Senhor. Livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, eu vou fazer aqui, agradeço a todos. Eu vou fazer aqui uma leitura dos comentários, para quem tiver alguma dúvida. Eu também vou deixar alguns recados, por exemplo, vamos ter algumas palestras na semana. Então, fiquem atentos, principalmente nos dias de terça, sexta. Quarta-feira, nossos trabalhos presenciais já estão funcionando. Então, quem quiser poder participar, precisar de algum passe presencial, os trabalhos estão funcionando a partir das 19h30 ou entre 19, 20 a 21 horas. Vocês podem estar lá presentes, tomar um passe, se precisarem de algo, algum tipo de tratamento, vocês poderão ser auxiliados por lá. Bom, a Maria da França perguntou aqui: não tem Satanás no Espiritismo, então como explica o termo que usou? Na verdade, o Espiritismo, ele nada mais é que um complemento da doutrina de Cristo. Então, tudo que está referente à doutrina de Cristo se implica diretamente ao Espiritismo. E Satanás, como o próprio Jesus usava, não é um ser vivo, não é um indivíduo, é só uma oposição de ideias. Nada mais do que isso. É uma forma de se dizer meio que implícita, porque na época teve que sair uma nova revelação, que seria no caso o Espiritismo, a doutrina espírita, que o próprio Jesus disse: eu não serei a próxima revelação, mas vos trarei o Consolador prometido. Ele mesmo disse que não seria ele, que Jesus não iria voltar, mas que ele traria um Consolador prometido, eterno. O endereço está aqui no grupo do próprio Facebook, mas qualquer coisa, Jackson, eu vou mandar aqui para você, tá? E basicamente o Espiritismo nada mais é que o complemento das ideias de Jesus. Tanto até que o próprio Kardec, quando ele começou a fazer o Evangelho, Kardec disse que era dividido em 4 partes, né? 4 a 5 partes. Pois é sempre dividido em predições, dividido nos milagres e em outras partes, mas Kardec quis se envolver na área moral, no âmbito moral. Ele não está aqui para, por exemplo, ficar explicando como fenômenos acontecem. Por exemplo, como Jesus caminhou pelo mar. Muitas pessoas vão falar diversas teorias, e muitos livros falam sobre isso.
Exatamente. A Renata Santos colocou aqui para você, Jackson. Muitos livros falam sobre isso. Sobre tentar explicar como Jesus... O que Jesus veio trazer não é tentar trazer explicação pelo que ele fez, mas sim trazer o âmbito moral, a moralidade, a mudança de nós mesmos. E Satanás, como eu disse, foi traduzido de forma um pouco equivocada, porque aqui é traduzida do sentido literal da palavra, em era nada mais é que oposição. Era um ser de oposição de ideias. Então, por exemplo, você vai para a esquerda, então eu vou para a direita. Então você está se opondo a uma ideia de alguém. Ou, por exemplo, você quer fazer algo bom? Não, eu está sendo um opositor. É um opositor de ideias em relação às ideias de Deus. É tudo que é oposto a Deus. Não é um ser, um indivíduo, uma forma material, um ser que é igual a Deus, porque nem isso faz sentido. E tem uma parte no Espiritismo, Maria da França, principalmente no Livro dos Espíritos, que fala sobre isso, em uma das passagens. Ele deixa bem explícito isso. Kardec pergunta para o Espírito de Verdade se existe realmente um ser opositor a Deus. E o próprio Espírito de Verdade fala que isso não faria sentido nenhum. Porque Deus criaria um ser que iria contra tudo que ele quer fazer, tudo que ele quer fazer, e tem o mesmo poder que ele. Ele estaria justamente do contra. Ele quer que cada um, através do seu livre-arbítrio, cada um tenha o privilégio de conseguir se superar, se evoluir. Ele dá o livre-arbítrio, ele auxilia e ampara cada um, sim, enviando os bons espíritos para justamente estarem ao nosso lado, nos ajudando. Mas nós quem escolhemos o caminho, nós quem escolhemos o nosso destino. É por isso que Jesus sempre usou Satanás na Bíblia, nunca foi referente a um ser, um indivíduo, mas sim ao opositor de ideias. Espero poder ter respondido a pergunta, Maria da França. Se puder, eu agradeço. Mas se ele existe... aqui. Mas ele existe, né? Pois foi um anjo de luz, mas escolheu as trevas. Bom, muitas coisas no Evangelho são parábolas. A grande maioria das coisas são parábolas. São passagens. Principalmente o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito preso em passagens que não são no sentido literal. Não é que vai acontecer um apocalipse. Não é que o mundo vai ser destruído. Quer dizer, isso na astronomia diz que realmente vai ser destruído, né? Mas isso é depois de bilhões e bilhões de anos. Porque o universo segue em ciclos. Ciclos. Deus é um ser único. Ele criou todo o universo e todos os espíritos. E muitas perguntas, infelizmente, ainda não estamos evoluídos o suficiente para entendermos. Por isso que teve um período de distância tão longo entre as revelações. A primeira revelação foi Moisés. A segunda revelação foi Jesus. Precisa ter esses períodos de distância entre o tempo. E a terceira, que é o Consolador Prometido, é eterno. É um livro, é uma ideia. Uma ideia não morre, ela é infinita. Que é o Espiritismo. Pois o Espiritismo em nenhum momento foi dito por Kardec que é uma religião. O Espiritismo é uma doutrina. É um conhecimento básico que todos os seres devem ter. Como eu disse, eu não me oponho a nenhuma religião. Eu respeito a todas. Inclusive eu já participei de algumas, mas não devemos levar em consideração. E os homens precisam desses períodos de tempo justamente para o progresso moral e intelectual. Por isso que foi há 2000 anos atrás. Jesus usava parábolas para se referir com as pessoas. Porque elas não tinham entendimento e não conseguiriam entender de forma clara e concisa o que Jesus falava. Ele mesmo deixa isso bem explícito. Eu falo com vocês em palavras, em parábolas, para vocês poderem entender, pois vocês ainda não estão preparados para isso.
Teve que se passar mais de 2000 anos para que aí viesse o Espiritismo e que pudesse clarear, deixar de uma forma muito clara as passagens de Jesus. É a chave para o entendimento. Não digo que em outras religiões não exista isso. Claro que existe. Em todos os momentos, em todas as religiões, todas as pessoas são intuídas. Bom, deixa eu ver aqui. Maria Franca. O demônio veio a Simão. E aí ele leva as reivindicações do povo. Então, eu gostei do que disse agora. Eu também acredito que a energia da oposição negativas, pois podemos ter a posição positiva. Exatamente. Nós... Kardec diz que somos... Não Kardec, na verdade, né? Kardec é uma forma de se dizer que está no livro de Kardec, mas foram os espíritos que passaram isso para Kardec. Foram ideias de espíritos. Os espíritos vieram... Justamente, a terceira revelação são os espíritos. Ah, obrigado, Maria França. A terceira revelação não foi... É que Kardec foi o codificador. Ele foi o homem que os espíritos conversaram para ele poder codificar. Mas nesse período já aconteciam vários fenômenos espíritos no mundo todo. O espiritismo aconteceu desde... há tempo antes da Terra existir. Muito antes. E vai continuar existindo até a Terra acabar. Bom, eu agradeço a todos aqui que participaram da nossa oração. Eu posso até pegar na próxima oração do lar e aí eu anoto. Eu trago algumas coisas novas, então se vocês tiverem algumas dúvidas, podem escrever aqui para mim nos comentários. Eu vou responder conforme a semana vocês. Se eu não conseguir responder hoje, claro, porque ainda leva um tempo para o vídeo poder ser enviado. E temos outras palestras, quem quiser assistir. Os trabalhos presenciais já estão começando com atendimento. Então, quem precisar de algum passe, quem precisar de algum tratamento mediúnico, estamos lá. Então, se tiver alguma doença, alguma coisa que precisem de auxílio, amparo, estaremos lá presentes toda quarta-feira, das 19h30 até as 21h30. Bom, muito obrigado a todos. Agradeço pela mais uma participação aqui no Evangelho do Lar. Espero poder sempre trazer novas ideias. E todos que estiverem em dúvida, podem deixar aqui nos comentários, que eu irei anotar todas. E nas nossas futuras palestras, poder trazer aqui para vocês. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Orai e vigiai vossas atitudes. Tenham fé que o caminho da luz sempre está cedido para todos nós. Muito obrigado a todos. Muito amor, muita luz, muita paz.